Porque se você parar para pensar, cada caso é um caso, né? Então, se você tentar criar uma teoria que parametrize a todos, né, vai ser muito difícil, assim, porque não é uma ciência exata, né? O ser humano não é uma ciência exata. Por isso que a gente defende a ideia de que cada paciente funciona bem com um tipo de abordagem. Não, mas eu digo, essas afirmativas, por exemplo, o câncer Sim. é, antes de tudo, alguém que foi contrariado. Assim, o natural é que houvesse algum tipo de correlação, né, entre essas duas grandezas, contrariação e câncer. Ele discorre muita coisa, assim, porque o Dr. Reich ele foi estudar o comportamento da ameba, né? Assim, a ameba é o ser humano, é o ser vivo mais regredido, e a partir da ameba ele entendeu que a ameba tem o que todos temos, que é a capacidade de pulsar, né? De contrair e expandir, contrair e expandir. Ele disse, se tem pulsação em todos, eu vou ver como é que eu faço para todos pulsarem. Né? O paciente deprimido, que pulsa muito baixo, eu vou ajudar ele a pulsar. Foi daí que surgiram os exercícios. E aí, quando ele começou a ajudar a pessoa a pulsar, ele entendeu que tinha uma dinâmica energética do psiquismo. E aí ele vai discorrer sobre isso. Né? Assim, ele desenvolve trabalhos científicos sobre essa compreensão. Né? De como fazer a energia fluir livremente pelo corpo. E aí é onde ele começa a fazer essas relações de que a contrariedade impede de que a energia fluida e ela bloqueia um determinado órgão, e esse órgão, né, por exemplo, o paciente que vive tristezas muito profundas por muitos anos, a tristeza é uma condição que faz a gente baixar a nossa frequência. Então o paciente triste, ele respira muito curto. Então se ele respira muito curto, o pulmão dele vai atrofiando. Por isso o pulmão é associado à tristeza. Não importa se você fumou por 30 anos. Tem gente que fuma 40 anos, mas é feliz, respira grande, né? E o pulmão está ali, trabalhando. Né? O contrário não é necessariamente verdade. Assim, quem é triste vai ter problema no pulmão. Mas é muito viável que a gente faça essa associação. Por isso a gente precisa ajudar o paciente depressivo a respirar grande, porque quando eu respiro grande, eu metabolizo grande, eu oxigeno o cérebro, eu faço, né, conexões neuronais, e aí eu começo a abrir mais a minha capacidade de ver, né, esse jeito cinzento que o paciente depressivo vê a vida, está ligado ao fato dele ter uma frequência muito baixa. Engraçado, soa até meio oriental, né? Essa pegada bioenergética. Na verdade, esse é um conhecimento de 5.000 anos. Né? Assim, o que esses ocidentais fizeram foi um pouco beber nessas fontes. O Dr. Freud foi, por exemplo, beber no mito de Édipo, né, para fazer a questão do complexo de Édipo. Ele foi beber no mito de Eletra. Ele foi pegar várias metáforas, porque são comportamentos, né, que estão já descritos e analisados. A gente não precisa reinventar a roda, já está tudo feito, né? Essa coisa da energia, o yoga fala muito disso. Fala né? muito disso. Desde os Vedas, lá atrás, a medicina ayurvédica fala muito disso. Né? A gente precisa olhar com menos preconceito para essa doutrina oriental, porque eles têm muito a ensinar, assim, tem muito conhecimento válido colocado aí, né? E a gente acha que está reinventando o mundo. E não, né? Assim, a gente tá quando já está tudo inventado, né? Já está tudo inventado, assim. Eu lembro quando eu visitei o Peru, eu vi como os maias lá atrás, né? Como eles, os maias não, os incas, né? Lá atrás faziam para deslocar uma pedra do chão até 2.000 metros de altura, né? Usando água, né? Para facilitar, e os escravos empurravam com água. Assim, aí a gente fica achando hoje que foram deuses que colocavam essas pedras lá. Não, foi ciência, né? Foi gente pensando, foi gente desenvolvendo cálculos matemáticos e tal. Isso já existia. É porque a gente, enquanto sociedade, aterra a sociedade antiga. Né? A gente vai botando as coisas em cima, né? E vai apagando a nossa história. A gente não pode fazer isso, né? Não pode apagar a nossa história. Porque ela diz tudo, ela que traduz tudo. Tem um padre francês chamado Jean-Yves Leloup, que ele estuda o corpo numa perspectiva de 2.000 anos.
E ele vai fazendo essas relações ao que está associado o joelho, ao que está associado o pulmão, ao que está associado o coração. Psicossomático. Psicossomático. Né? Que doideira, velho. Joelho? O joelho é a nossa segunda articulação do corpo, né? Porque como a gente tem um crescimento céfalo-caudal, a gente cresce da cabeça para a perna, então os pés é o que está mais longe da cabeça e representa a nossa criança. Então, passando pelos pés tem o tornozelo, que é a nossa primeira articulação, que representa a passagem da vida intrauterina para a vida extrauterina. Por isso, quem teve problemas com questões de aborto, rejeição, nascimento de fórceps e tal, tende a ter questões no tornozelo. E o joelho está ligado à segunda articulação do corpo, que é esse momento do mamar, da fase oral. Então, questões com o joelho estão ligadas à maternagem, a ter e ser mãe, a botar no colo, a não ter colo, né? É claro que quando a gente fala isso, a gente não pode considerar, por exemplo, um jogador de vôlei que usa o joelho todos os dias e vai desgastar organicamente o joelho. Não é todo mundo que a gente vai fazer essa relação. Não é absoluto. Não é assim. Por isso que a gente tem que estudar nessa perspectiva, de cada caso é um caso. Mas quando um paciente me fala em terapia, eu tenho problemas nos joelhos, eu tenho joelhos fracos, né? Porque os joelhos eles têm que se fortalecer a partir do momento em que a gente vai recebendo leite, né? E a gente vai recebendo leite e o joelho vai terminando de formar. E aí, quando a gente se sente bem gratificado, mais ou menos aos 2 anos e meio, que é quando a gente está na hora do desfraude, né? Um pouco antes, na verdade, um ano e meio ali, a gente sai para andar pela casa, né? E muitas vezes o joelho frágil vem daí. Eu não tive leite, fiquei no berço, fiquei chorando. Minha mãe não vinha, eu levantei ali do jeito que dava e fui atrás dela. Então a gente tende a ficar com aquele joelho para trás ali, né? Aquele joelho quebrado. Então é um joelho que não terminou de fortalecer. Por isso a gente associa a esse período da vida. Assim, a pessoa isso é muito louco. A pessoa não teve a possibilidade, a pessoa não teve a possibilidade de dar o acabamento do seu corpo, né? Essa é uma frase clássica do Dr. Freud, anatomia é destino. Então a gente está destinado a cumprir as incompletudes do corpo. Por isso que tanto faz você falar para mim na terapia, como você trazer um elemento corporal. Se você trouxer um elemento corporal, eu tenho joelhos fracos, eu tenho um problema no coração, eu tenho um problema de azia direto, eu tenho um problema de... A gente vai fazer uma associação e te perguntar, isso faz sentido para você? Se fizer, tem um caminho a ser percorrido por aí.